Dormiu bem, tudo certo, se alimentado, mais ou menos, né? Dormiu, tudo certo. Graças a Deus a gente está aqui hoje. Hã? Não. Graças a Deus a gente está aqui hoje, mais um domingo, né? Mais uma aula, mais um EBD. É muito bom estar aqui com vocês, todo mundo reunidos, né? Para a gente estudar. Vamos lá? Aí, valeu. Estou sem voz, então me ajudem aí, tá? É muito bom estar aqui com vocês, todo mundo reunido, eu sempre falo isso, mas hoje mais especial, né? Por estarmos aqui no retiro. É com propósito único, né? De adorar a Deus, ter esse momento junto, em comunhão, todos em unidade, né? Que a gente estude aqui, a gente medite, né? O que a gente tem que para estudar, para passar, não só referente ao que eu vou trazer agora, mas o que os irmãos trouxeram também, tem muito alinhamento com o que eu vou trazer hoje, tá bom? Então que a gente medite sobre o que a gente já aprendeu aqui, a gente já estudou. Certo? Quem pode orar para nós, por favor? Pode orar, Diego? Posso orar, irmãos? Santíssimo Deus, nosso Pai, para a sua presença, também para agradecer ao Senhor, mais esse dia, mais esse domingo. Nós possamos aprender agora, não sei as palavras do nosso irmão, assim, as tuas para nós, possamos aprender, compreender, e acima de tudo aplicar para a nossa vida. Possamos sempre buscar através da sua palavra, aprender cada vez mais a sua vontade, para que a sua vontade seja sempre feita na nossa vida. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por momentos como esse, que nos edifica, que nos fortalece, que nos ajuda a compreender melhor o quanto precisamos e o quanto necessitamos do Senhor na nossa vida. Muito obrigado pela vida do seu Filho Jesus, que morreu na cruz, e é em nome dele que eu oro, agradeço tudo isso sempre. Amém. Amém. Bom, irmãos, hoje a gente vai tratar de um tema, não sei se vocês viram lá na escala, do nosso retiro, harmonia nas... Alguém lembra? Harmonia nas diferenças. Boa. Esse é um tema bem relevante pra gente, né? Porque nós todos somos diferentes, né? Todos nós temos nossas particularidades, nosso jeito de ver o mundo, de interagir com o mundo, de pensar, de sentir as coisas e de forma geral de viver a vida, né? Nós todos somos únicos e diferentes uns dos outros, né? Então eu queria aqui começar já sabendo qual é a característica de vocês que mais define vocês, né? Eu, por exemplo, acho que calmo, eu sou calmo e eu gosto dessa característica minha, mas nem sempre ela é boa, né? A Laura que o diga, né? Às vezes a gente tá pra sair de casa, tá pra fazer, sei lá, alguma coisa e eu tô calmo, bem de boa, bem tranquilo, e ela tá desesperada, arrumando as coisas, tentando ajeitar, me apressando, né? E aí acho que ela não é tão fã assim dessa característica, né? Mas pra falar a verdade, eu acho que até eu, às vezes, eu não gosto dela, então eu vou passar um café de manhã lá, aí eu pego a leiteira, esquento a água, o café, aí pego o filtro, vou passando, naquela calma. Quando eu vejo, já perdeu 30 minutos ali. Aí eu, tipo, o que eu tô fazendo aqui ainda? Era pra ser objetivo, né? Aí eu fico me perdendo, então às vezes nem eu gosto dessa característica minha. Mas assim, eu queria saber de vocês, né? Quem quiser se sentir confortável de falar, uma característica que define vocês. Se vocês tivessem que dizer, daqui 10 anos essas pessoas vão lembrar de mim por tal coisa, o que seria? Quem vai ser o primeiro a se comprometer aí? É uma Característica. E características, elas nem são totalmente boas, nem são totalmente más, depende da situação, né? Depende de muita coisa, então... E aí? Uma característica minha é que eu levo as coisas assim, meio que muitas coisas no sentido literal da palavra. Se alguém falar, faz isso aqui. Aí se a pessoa às vezes está brincando, Você não se liga? Não, vou fazer, tipo, na minha cabeça. Entendi. E aí às vezes acaba fazendo tal coisa e tal, então assim, um pouco. Então assim, eu costumo ser dessa forma. Às vezes isso é bom que você consegue se planejar, mas é ruim também porque você não entende direito o que a pessoa Quer dizer, né? falar. Sim, tá falando meio que fazer uma piada, alguma coisa, você... Alguma coisa, aí você já chega lá com as coisas, tá? Não, é só brincadeira. Engraçado. Boa. Quem mais? Pode, deixa... Eu sou um pouco não, eu sou 880. 880? Então, às vezes, as pessoas, eu acho que é bom ser radical em algumas coisas, Aham. mas às vezes eu sou até um pouco fácil, assim, um pouco desse 80, né? Porque é desse jeito. É 8 ou 100, 120. Isso, é 8 e 120.
Então, assim, é desse jeito, é desse. Aham. Não é nem pra cá, nem pra cá. Então a gente vai ter que fazer desse jeito. Só não tem que ser um pouco. Agora eu tenho que ser um pouco A mais gente viu na leve. dinâmica, a gente viu na dinâmica. Aham. Kunai, kunai. Ninguém sabia o que que era, ela falou. Agora eu tenho que ser um pouquinho mais leve, um pouquinho mais. Ter bastante um pouco mais a leveza pra eu tentar ser menos radical. Aham. Perfeito, legal. Quem mais? Você quer falar, Vitor? Seria características boas ou ruins ou uma característica sua? Ah, uma característica, porque característica é algo. Nem necessariamente bom, nem necessariamente ruim. Por exemplo, sou calmo. Mas tem situações que isso atrapalha, entendeu? Tem situações que isso é vantajoso em algum sentido, sabe? E alguma sua, o que que seria? Então, eu quero falar duas, né? Duas? Uma foi essa que o Caio falou. Uma pessoa seja 100% parecido com o Caio, que não tem diferença. É. O Caio falou, eu me identifico muito. Você se identifica? Inclusive, totalmente. Eu isso desde criança. Sim. Nossa, muito. Às vezes a pessoa, que nem a pessoa tá fazendo uma brincadeira com você acha que aquilo é super sério. Aham. E eu até fiz umas avaliações neurológicas no final do ano passado, né? Aí um dos testes era tipo de alegorias, né? Aí Reprovou. eu entendi aquilo que ela me passou da forma mais literal possível. Sério? Ah, entendi. E eu acho que eu sou bem tímido, assim, introvertido. Aham. Isso pode ser bom com um lado e ruim para outro. Sim, sim. É uma característica, né? A gente não vai avaliar agora o que que é bom, o que que é ruim, eu só quero saber a característica de vocês, né? Quem mais aí quer comentar? Pode falar. Eu sou prática. Prática? Vou dar um exemplo. A Nikita, ela faz um bolo, então ela segue todas as etapas. Sim. Né? Então ela usa tudo ali certinho para fazer aquele bolo. Eu não. Eu vou pegar logo o liquidificador e colocar. É um punhado de farinha. Pronto, joguei a cor, o negócio. É? Eu quero me livrar daqui. Que bom. Então, ela Legal. é mais minuciosa. Metódica, né? Eu sou assim também. Então, eu não. Lá em casa é assim também, eu sou bem metódico, então eu tenho uma receita pra fazer, eu quero seguir a risca, quero medir 30 ml certinho e na minha calma, né, eu fico lá contando, gota a gota. A Laura é assim, igual você, entendeu? A Laura é assim, a Laura faz uma receita lá em casa lá, aí, nossa, receita boa, faz de novo, não sai igual. Porque ela vai improvisando ali na hora, vai julgando um tanto de um, tanto de outro, aí quando vê uma receita totalmente diferente, aí eu, mas o que é isso aqui? Ela, receita lá. Aí eu, mas não tem nada a ver, tipo, sabe? Mas é uma visão diferente de ver o mundo, né? É bem diferente da que eu tenho, por exemplo. Quem mais quer comentar aí? Eu pareço bastante com você no sentido da calma também. Ó. É? Muito tranquilo e às vezes, como você falou, pode ser ruim pelo fato de impedir você de fazer as coisas mais rápido, Sim. mais urgente quando necessário. Sim. Eu sinto bastante isso em alguns momentos, assim. Quem me puxa mais é a Laura, porque ela é mais animada, né? Então, às vezes eu tô calmo, tranquilo assim, eu preciso aquele empurrão. Aí ela, que já é mais acelerada, já é o oposto, ela que vem e me empurra, né? Então a gente se balanceia nesse sentido. Às vezes ela tá ansiosa com alguma coisa que não precisa. E eu, tipo, calma, tá tudo bem, tá tudo certo, não precisa disso. E a gente vai se equilibrando nesse sentido, né? Mais alguém aí? Ô, Júnior. Fala aí. Super estressado. Estressado? Esse daqui é o posto da paciência, que eu nunca vi. Aí tá de boa aí, ó. Você vai. Mas, professor, tá caindo, eu tô naquele estresse, chorando e idade. E ele assim, ó, não, nada a ver. Literalmente. Você falando, ele, não, nada a ver isso aí, pô. É desse jeito, Aham. Sim, sim. Mais alguém quer comentar aí uma característica, se expor aí? Quer falar? Sim, perfeito. É. Exato. É, exato. Aham. Sim. Tá certo. Aham, sim. Mas é um balanço, né? É um balanço, é um equilíbrio ali. Outra característica, Léo? Não é. Não é? Até complementando o que a gente falou agora do equilíbrio, lá em casa também é sempre que a Tati é mais acelerada do que eu. Então, eu complemento. E ela é tímida também, por isso que ela não quer falar. Né? Vai, tá. Olha a carinha dela. Mas é legal justamente esse ponto do equilíbrio, porque um vai ajudando o outro quando precisa. Aham. Muito melhor.
Não, perfeito. A gente está tratando aqui das nossas diferenças, das nossas características, justamente porque a gente tem um balanço aqui, né? É igual no casamento, né? A gente tem um balanço entre duas pessoas e as características delas são complementares umas às outras, né? Então, o que me falta, a Laura supre, né? E o que falta nela, eu supro ela, de alguma maneira. E assim também a igreja, né? A gente tem características diferentes e a gente está aqui para suprir uns aos outros, no que falta, certo? Então, eu queria aqui trazer, né, o exemplo dos apóstolos, né? A gente sabe que os apóstolos eram bem diferentes entre si, né? Tanto que a gente falou isso na dinâmica de ontem, a primeira dinâmica com o Diego. A gente viu um pouco disso, né? Quão diferente eles eram, mas a gente vai trazer isso de novo, tá? Por que a gente vai trazer os apóstolos aqui como exemplo, né? Primeiro, né, o que a gente falou agora, eles eram muito diferentes um do outro, eles eram totalmente diferentes, como a gente vai ver aqui. Não totalmente diferentes, mas eles tinham características bem únicas entre eles, né? Segundo, eles conviveram juntos, né? Eu podia trazer aqui alguns exemplos bíblicos, né, de gente bem diferente também, que ocorreu ao longo da história bíblica, mas a questão aqui dos apóstolos é que eles conviveram juntos, eles andaram juntos, eles ficaram... eles permaneceram juntos durante todo o período de ministério de Jesus, até um pouco mais. Ou seja, eles trocavam ideias ali, eles andavam juntos, tinham que lidar com os problemas juntos ali, conversavam, refletiam, pensavam. Então eles conviveram essa diferença que eles tinham entre eles juntos, né? Aí outro ponto, eles, por mais que fossem diferentes uns dos outros, eles foram os primeiros a acreditarem na mensagem que Jesus trouxe para eles. Então, por mais que eles tinham as peculiaridades dele, que eles fossem diferentes, eles acreditaram em uma só mensagem. Ou seja, né, pessoas diferentes acreditando em uma mensagem que é de Jesus Cristo. Né, o que fortalece a mensagem que Jesus trouxe. Então ele conseguiu convencer pessoas que eram totalmente diferentes umas das outras. Né? E o último ponto que a gente falou ontem, na dinâmica do Diego, alguém chuta, alguém arrisca aí? Por que a gente está trazendo os discípulos para falar sobre diferença? Harmonia na diferença? A gente falou ontem, na dinâmica do Diego. Alguém? Ninguém. Tá bom. Eles foram escolhidos por Jesus Cristo. Hã? Alguns dos pontos da dinâmica que foram tratados. A gente discutiu isso ontem. Um dos pontos, né, da gente trazer aqui eles como exemplo da diferença, da harmonia na diferença, é que eles foram escolhidos por Jesus Cristo, né? Então Jesus olhou para eles, viu aquelas pessoas diferentes uma das outras, com personalidades diferentes, características diferentes e falou assim: vocês vão ser meus servos. Vocês vão ser os primeiros 12 que eu vou acreditar, vou confiar a missão a vocês de preservar a mensagem e espalhar ela para outras pessoas, por mais que vocês sejam diferentes. Eu acredito que por mais que vocês tenham essa diferença de vocês vão preservar a mensagem da forma que tem que ser preservada e vão espalhar ela. Então esse é um ponto que a gente vai trazer os discípulos aqui, né? E é engraçado que, assim, por mais que eles tenham sua personalidade, né, que são únicas, suas características são únicas, a gente vai ver que essas características que eles têm foram importantes para o evangelho de alguma forma, né? Então a gente vai tratar aqui sobre 4 apóstolos, tá? Pedro, João, Tomé e Natanael. A gente poderia falar dos 12 aqui, mas só para a gente não perder muito tempo nisso, tá? E só para a gente poder entender a ideia do quão diferentes eles eram. Então a gente vai tratar sobre esses 4 aqui, rapidamente, tá? O primeiro é Pedro, tá bom? A gente vai ler João 18, 10. João, capítulo 18, versículo 10. Pode ler? Pode, por favor. Então, Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Boa. Então aqui o contexto, né? Jesus ele estava sendo preso pelo Império Romano, né? Que posteriormente ele ia ser crucificado. Então aqui na situação a gente tem Pedro totalmente, né? Sem pensar assim, ele já sacou a espada ali do esqueci o nome? Isso, do Malco, né? Do Malco e arrancou a orelha dele, né? Que era do empregado ali do exército romano. A partir desse versículo, irmãos, o que a gente pode concluir sobre uma característica de Pedro? O que Pedro era a partir desse versículo? Uma característica dele aqui. Impulsivo. Impulsivo? Imediatista? O que mais? Parece ser tão senso de Hã? justiça bem aguçado. Explosivo? Justiça bem aguçado. Como assim? Como assim?
navalha, né? Do nada. Tem um ponto também que eu acho que a gente costuma olhar para Pedro como se ele fosse tipo, extremamente impaciente, às vezes meio sem noção. Sim, Só que se fôssemos nós naquela situação, provavelmente alguns agiriam da mesma forma. Você sim, imagina, como você falou, Jesus escolheu cada um deles. Imagina eles depois de terem convivido tanto tempo com Jesus, vendo Jesus sendo preso. O amor que eles tinham em Jesus e o amor que Jesus tinha neles. sim, Certamente, se acontecesse agora, algumas pessoas aqui poderiam fazer a mesma coisa. sim, A gente só olha, como a gente já conhece toda a história, e às vezes a gente aponta, por já estar distante, né? Por ser algo que já aconteceu há muito tempo. Mas não é nada muito diferente do que a gente às vezes. Sei lá, é muito de alguns alto aqui, né? comparando, mas às vezes alguém te fecha no trânsito, você dá uma buzinada. Uhum. Sim, Mais ou verdade. menos seria a mesma coisa, só que ele estava defendendo o mestre dele. Então, pode ser que alguns fizessem a mesma coisa. Sim, Por perfeito. isso que você falou que às vezes a característica não necessariamente é boa. É boa ou ruim. Depende muito da ocasião, né? Aqui no caso Pedro, ele foi impulsivo, como vocês falaram, né? Impulsivo, explosivo e tal. Mas como o Léo trouxe aqui, não só isso. Em diversas vezes a gente vai ver que ele representava uma liderança em relação aos apóstolos ali, né? Então não era sempre que ele era assim, mas ele tinha essa característica dentro dele. Essa questão de impulsividade um pouco, talvez. Até porque os outros apóstolos que estavam ali, eles não reagiram dessa forma, então a gente vê, a partir disso, que ele tinha um pouco dessa característica impulsiva dele, né? O próximo aqui que a gente vai tratar é João. Tá lá em João 13, 23. João 13, 23. Irmão, sintam-se à vontade para comentar como o Léo tá fazendo, tá? Não precisam se acanhar, não. Pode expor mesmo as ideias, tá? Pra gente aprender todos juntos. João 13, 23. João 13, 23. Quer ler? Pode ler. É 33? 23. 23. 23. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele que tem ele amado. Perfeito. A partir desse versículo a gente não consegue tirar uma característica única de João ali que se destacava, mas quando a gente observa aquilo que ele nos deixou, a gente vai ver que ele era um apóstolo. Alguns sabem aqui, ele é apóstolo do amor. Perfeito. Então João era conhecido, né, por essa característica dele. Então ele falava bastante sobre amor, sobre fraternidade, sobre carinho, sobre esse olhar mais afetuoso, né? A gente vai ver que era uma característica bem acentuada que ele tinha, né, que ele carregava com ele. Só desses dois a gente já consegue ver a diferença que eles têm entre Pedro e João, certo? Vamos tratar aqui também sobre Tomé. Tá lá em João 20, 25. João 20, 25. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Boa. Aqui foi um testemunho dos discípulos em relação à ressurreição de Jesus Cristo, que eles foram falar para Tomé, e Tomé responde dessa forma. A partir desse versículo aqui, o que a gente entende sobre Tomé? Uma característica relevante aqui a partir desse versículo que a gente leu. O que a gente pode tirar sobre a personalidade de Tomé aí? Racional, né? Nacional? Mais alguém? Objetivo. Desconfiado? Legal. É o que, Maria? O famoso ver para crer, né? Veio para crer? Aham. Perfeito, perfeito. Tomé, ele era mais racional nesse sentido, né? Ele era mais racional e cauteloso, né? Então, ele só ia ter certeza de quando ele pusesse a mão ali em Jesus, visse ele mesmo de perto, com os próprios olhos, que Jesus tinha ressurgido ali dos mortos, né? Uma característica bem marcante ali de Tomé, eu acho que é uma característica bem legal de se ter, apesar de que tem momentos que talvez nem tanto, né? Como foi o caso dos discípulos, os próprios discípulos ali relatando que viram Jesus ser ressuscitado e ele não acreditou de primeira mão, mas é uma característica que ele tinha. Próximo aqui é Natanael, João 1. João 1, 47 e 49.
João 1, 47, versículo 47 ao versículo 49. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: Eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: Antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho do Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Boa. Legal. Mesma pergunta. A partir desses versículos que a gente leu, característica de Natanael. O que Natanael era? Tem um ponto aí que Jesus mesmo falou sobre ele. Sincero. Sincero, isso aí. Tem algumas outras tradições que vai falar que ele era sem dolo, né? Que ele falava mesmo, o que passava na cabeça dele era sincero em relação a isso. Tanto que quando ele acreditou, quando ele viu que Jesus provou pra ele que ele era quem ele era, ele já falou de cara. Ele nem falou nada, ele nem não titubeou em falar. Ele falou assim: você é. E ponto. Sincero. Passou na cabeça dele e ele falou. Ele não mentiu, não tentou desviar, falou. Tinha que falar. Ele era bem sincero nesse ponto. É interessante você falar dessa palavra dolo, porque essa palavra é uma palavra grega, né? Ela significa engano, né? Então, quando fala assim, quer dizer, você engana alguém, não tem nada a enganar. Isso. Tá, a pessoa dele era aquilo mesmo, não é verdadeiro. Exato. Uma Até boa. como, fica mais profundo, né? Exato. Não, muito bom. Valeu. Então, quando a gente vem aqui, né, a gente usou exemplo de 4 apóstolos aqui. A gente vê quão diferentes eles eram. Então, a gente tem Pedro lá, impulsivo, talvez, um pouco. Líder também, entre os apóstolos ali. João era bem amoroso, sempre falava de afeto, sobre carinho, fraternidade. Tomé, racional e cauteloso, né, sempre ali querendo ver para crer, né, como a gente falou. Temos Natanael, sincero ali, falava o que vinha, sem tentar esconder, como o Victor falou da tradução, sem tentar esconder, omitir nada, falava o que tinha que ser falado. E a gente vê que Jesus escolheu essas pessoas, né, por mais que elas fossem totalmente diferentes, com personalidades diferentes, qualidades diferentes, né, para confiar a eles uma missão, que é preservar e espalhar a mensagem do cristianismo. E essas características, né, que os apóstolos apresentavam, de alguma maneira, eram bem úteis para essa missão. Então, se a gente tomar o exemplo de Tomé, né, se a gente usar o exemplo de Tomé aqui, que é mais racional e cauteloso, talvez hoje em dia, né, se alguém tentasse persuadir eles com uma doutrina falsa, Tomé ia ficar receoso de acreditar nessa pessoa e ia falar assim: não, peraí, deixa eu pegar a Bíblia, deixa eu abrir a Bíblia, estudar, ver o que está falando, e aí eu vejo se eu concordo com você. Então, ele tem essa questão mais racional para cima dele. Quanto, às vezes, algum outro irmão, que talvez seja mais inocente ou novo na fé, poderia cair na lábia de alguém aí e acreditar em alguma falsa doutrina, né? Então, a gente vê essa característica de Tomé sendo bem útil aí para as obras. Mas, Pode falar. desculpa, não que a gente interromper, essa questão Não, pode. da falsa dúvida, né? Eu acho que todos nós temos que tomar muito cuidado, porque tem coisas que são escancaradas, mas tem coisas que são muito sutis. Sim. E aí tem que sempre estar procurando, é muito difícil fazer isso, né? Sim. É sempre reparar nos detalhes, né? Porque, tipo assim, tem coisa que mudou só um pouquinho ali que você, isso aqui Passa, dá pra levar, né? É. Um exemplo bem claro, que já é uma coisa que não acontece, nunca vi nas igrejas, que isso é as pessoas acreditarem que depois que você morre, a sua alma fica dormindo. Dormindo? Dormindo, quando você morre, sua alma fica em estado de dormência até a volta de Jesus, até Jesus voltar, aí ressuscitar, né? O seu corpo ser ressuscitado, mas a gente acredita que tanto as pessoas salvas quanto acreditam nesse momento que Jesus não volta, que a alma fica dormindo. Uhum. Qual o problema, qual o enorme problema disso? É que essa visão, ela leva para uma coisa ainda pior, que é as pessoas que, quando Jesus volta, quem está em Cristo tem os seus corpos ressuscitados e vão morar com Jesus, e as pessoas que não estão em Cristo, elas vão ser aniquiladas. Entendi. Ou seja, eles usam como base já para justificar alguma coisa lá na frente, né? Sim. Entendi. Então, tipo assim, você percebe uma coisinha assim, que ela diz, isso aqui ele tá falando. Olha o problema que ela leva, a não existência do inferno. Perfeito. Tema que Jesus falou muito. Jesus fala muito do inferno. Sim. E é importante isso que você está trazendo, porque a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Parece ser sutil mesmo, realmente é bem pequeno.
Então a gente ter alguns irmãos que talvez sejam bem racionais nesse ponto, como era o caso de Tomé aqui, é importante, né? Aí ele lá ser bem crítico a respeito disso. Então chega lá, estuda, não, vamos ver a tradução, vamos ver o que diz lá no original, vamos se debruçar sobre o tema para ver se o que a gente está acreditando aqui é realmente verdade, Mas né? eu queria fazer um comentário sobre isso, porque quando a gente estava falando da palestra, eu fui lembrando de como que aconteceu comigo quando eu conheci a igreja verdadeira, né? Sim, Eu frequentava uma... Eu me vejo muito em Tomé. Também me vejo assim um pouco na questão muito questionadora. Porque quando eu conheci a igreja verdadeira, eu estava fazendo a escola da Bíblia. E eu fui por um motivo muito... os meus filhos eram pequenos, eu falava que eu queria que eles tivessem uma fé. Só eu falava isso. Eu vou lá, porque eu quero que eles não vou lá levar eles para aprender a Bíblia. Só foi por isso. sim, E chegando lá, eu fui aprendendo sobre a igreja e eu ia numa como a gente chama de denominação. sim, Uma denominação. E eu ia, e eu fazia escola da Bíblia, eu lia, e eu tinha muito essa questão do questionamento, isso sempre foi muito forte para mim, assim, eu até passava do ponto, mas é uma coisa que eu até gosto, assim, porque isso tem que ter, me ajudou a enxergar a verdade, né? Então eu olhava, sim, eu estava lá no culto da denominação, olhava, mas aqui não está escrito. Quando eu ia, e aí uma irmã falou, vem aqui no culto com a gente, aí eu olhava, não, isso aqui está falando aqui que tem. Não, aqui lá não tem. Então isso aham, foi me fazendo, e eu fui, e depois eu começava a chegar perto da denominação das pessoas e prestar atenção no que elas falavam e eu começava a perguntar, começava tá a certo. questionar. Isso foi abrindo os O olhos. pessoal já, nossa, quem é essa mulher? Meu Deus, vai O embora. que ela tá fazendo aqui? Você vai embora logo. Vai fazer muita pergunta, né? Porque essa característica do questionamento, até a gente enxergar as coisas olhando, né? Tendo essa visão radical, para mim, tem Sim, que ser. Aí eu defini, isso aqui tá errado, então tá bom, não tem sim. mais, é lá. Então, assim, Mas isso ajudou, é uma coisa que... essa visão é legal porque quando você se debruça com a verdade e você vê que ela tem respostas para que você procura, por mais que essas perguntas sejam críticas, é fato que ela é verdade, sabe? Tipo assim, não tem como você errar, uma vez que você é crítico o suficiente para fazer todo tipo de pergunta, para você ser bem incisivo naquilo. Então, quando você se debruça com a verdade, você encara ela, você sabe que é a verdade. Isso é um fator bem importante mesmo. E é bom que a gente tenha pessoas assim mesmo, tá certo? Né? Irmãos, é por isso que a gente tem que ter os auxílios uns dos outros, né? Nesse sentido. Irmãos que são mais racionais, irmãos que são mais amorosos uns com os outros, né? Porque o que às vezes me falta, vocês suprem, e às vezes o que falta em vocês eu posso suprir de alguma maneira, né? Então, vamos colocar no lugar dos apóstolos aqui, né? Todos nós aqui somos únicos, diferentes. E quando Deus chamou os apóstolos, ele já sabia que eles eram diferentes, já sabia da característica deles. E assim também é com a gente. Quando Deus chamou a gente, ele sabe das nossas características, ele sabe das nossas peculiaridades. E mesmo assim, ele chamou a gente para ser servo de Cristo. E ele espera que a gente desempenhe essas características da melhor forma possível. Essas características que, por exemplo, ele está trazendo de ser mais racional, que ela venha trabalhar isso dentro dela e expor isso para a igreja. Né? Quem é mais amoroso, que faça isso também com o irmão. Pode falar. Eu acredito A Ditinha acho que estava com a mão levantada. Natanael, muito com ele, da verdade, né? E quando você fala a verdade, às vezes uma mentira é tão linda, mas ela tira a sua salvação para ela. Aham. Você perde, né, o seu contato com Deus. E quando você, na verdade, se você fala, às vezes você fala, poxa, eu não queria ouvir isso, eu queria outra coisa. Uhum. A verdade já te prometeu a salvação. Sim. A mentira já é a perfeição. E a mentira ela é linda, mas para você ela é linda, mas para Deus ela não se torna nada. Uhum. Isso faz com que você é um pouco negativo. E às vezes você precisa falar ali na hora, né? Tipo, não, não é isso. Tem que ser sincero e incisivo mesmo. Em alguns momentos sim, é preciso. Realmente, igual a Natanael fez ali, né? Quer comentar, Vitor? É que você falou a questão da emoção, da razão, né? Da emoção, né? Eu acredito que Sim. o mais correto, melhor dos pontos, na minha opinião, seria o equilíbrio entre os dois. Né? Sim, sim. Porque você só ser emoção pode ser um problema, você também ser só razão é um Pode ser um problema. problema. Eu acho que eu sou muito mais racional que emocional. Uhum. Isso, por um lado, é bom, mas por outro lado também eu acabo sendo meio insensível para algumas coisas. Quando tem irmãos que são muito mais emocionais, né, Ditinha? Do que... né, meu bem? Mas é isso, a Bíblia vai falar em diversos momentos, né, pra gente ser equilibrado, a gente não ser radical naquilo que a gente, né, acredita nesse ponto. Então, é um ponto bem importante aí. Obrigado por trazer.
Como eu estava falando aqui, a gente tem essas características, né, diferentes uns dos outros, peculiaridades, a gente tem que trabalhar elas da melhor forma que a gente pode, né? Então, a gente falou aqui das nossas características, aí eu queria perguntar aqui, quem entre nós aqui seria melhor para animar alguém que está meio para baixo? Quem que vocês acham? Que cumpriria essa missão? O irmão tá para baixo, você precisa falar assim, tem como falar com aquele irmão? Quem que seria aquele irmão que iria lá naquele irmão que tá meio para baixo e animar ele? Quem tem essa característica aqui entre nós? Quem que vocês acham? Ele rindo pra caramba já. Boa. O Júnior é pra baixo também. Ia chegar, então, não sei o que. A Karina eu acho que seria uma boa. A Laura também acho que seria uma boa. São duas pessoas bem animadas. Né? O Caio também. Nada. Falei nada, não. Nem sabia que você estava aí. Eu acho que os racionais, os mais racionais, menos emocionais, poderiam querer animar o irmão, mas pode ser muito incisivo. Sim. Assim, tá triste com o quê? Tá tudo certo. Tipo, não, né? Não é isso que a pessoa precisa ouvir às vezes, né? Boa. Outra coisa. Quem aqui seria bom pra acalmar alguém? Um irmão tá muito animado. Karina, Laura, o querido ali que não para de rir. Quem que seria bom pra acalmar eles aí? É? Ah, dá pra ver. Ela é bem de boazinha, assim. Aham. Já. Qualquer coisa entre as mulheres, eu sou meio. Legal. Legal. Que bom. Bom que a gente tem uns aos outros, né? Nesse sentido. Então, às vezes eu não sou bom para animar um irmão, mas tem um irmão que é bom nisso, né? Então a gente tem que balancear essas características que nós temos. Então. A gente tem que usar essas nossas qualidades, essas nossas características de acordo com a graça que Deus nos deu, né? A gente deve usar essas características da melhor forma que a gente tem, que a gente pode, que a gente consegue. Então, se alguém é bom nos hinos, por exemplo, irmão, faça isso da melhor forma que você pode. Cante alto, né? Conduza os hinos, ajude os outros a cantar, ajude na letra, faça isso da melhor forma. Se alguém é bom em ensinar, se propõe a ensinar os irmãos, mostra o caminho, dá conselho, dá exemplo, traz passagem bíblica, traz um estudo, tá? E até em coisas que são, talvez, não necessariamente relacionadas ao lado espiritual, então, né? Se alguém é bom em organização, por exemplo, programa alguns eventos na igreja, ajude a pensar, planejar, programar, entender como que vai fazer, trazer os irmãos, organizar tudo, certo? Se alguém é bom em demonstrar afeto, por exemplo, chega naquele irmão que está precisando de alguma coisa, de alguma ajuda, chega nele, dá um abraço nele, pergunta como ele está, o que ele está precisando, o que você pode fazer por ele, né? E assim, quando a gente reúne essas pessoas, né, diferentes, com características diferentes, a gente se torna um corpo de Cristo muito melhor, né? Fato é que a gente precisa um dos outros justamente porque essa união entre as diferenças que nós temos é que nos deixa mais forte. Deus deu habilidade e qualidade únicas para cada um aqui, né? E essas características, elas, como eu falei no começo, elas são complementares umas às outras. Então, eu, por ser muito calmo, às vezes posso ajudar um irmão que está ali precisando relaxar um pouco, desestressar, tipo, com ansiedade, e o contrário também é verdade, né? Então, nós como corpo, a gente tem que entender essas funções que cada um de nós temos aqui dentro do corpo, e a gente tem que dar importância para essas características que nós temos. Essas funções que nós temos como membro do corpo, aqui dentro do corpo da igreja. E por mais que essas características, essas funções sejam pequenas, elas são relevantes para dentro do corpo. Então, um exemplo aqui, café no domingo de manhã, né? Todo domingo de manhã alguém passa café pra gente, né? A gente chega ali no domingo de manhã, a gente tem um cafezinho passado, a gente vai e toma. E caso não tenha esse café, a gente sente falta desse café, né? No culto de manhã, principalmente no domingo, que a gente tá um pouco mais sonolento talvez, e a gente fica pensando no café que tá faltando pra gente. E eu não falo isso nem pelo café, às vezes é pelo irmão que passa o café geralmente. Então tem um irmão que sempre chega cedo no domingo e passa o café pra gente. A gente chega no domingo e não tem o café, a gente estranha não pelo café, mas às vezes pelo irmão que geralmente passa. Então, nossa, o que aconteceu com o irmão? Faltou, tá sem café, será que aconteceu alguma coisa com ele? Será que ele tá precisando de uma ajuda? Ele faltou, mas por que ele faltou? Acho que eu vou mandar uma mensagem para ele, entendeu? E às vezes chega até a ser mais sutil que isso ainda. Tem coisas que talvez a gente nem perceba que faz falta na nossa vida, né? Então sabe quando a gente chega em algum lugar e a gente estranha, tá alguma coisa errada, tá alguma coisa faltando? Às vezes é porque o irmão que limpa o prédio todo domingo de manhã não foi.
Aí a gente chega no prédio, o prédio está meio que sujo, mas a gente nem se dá conta, mas a gente vê que tem uma coisa fora do lugar. A gente se sente meio incômodo. Então, às vezes, é algo muito mais sutil que isso, né? E é legal a gente trazer isso, até contar uma questão pessoal minha. Eu sempre gosto de trazer coisas pessoais, porque quando eu vejo essas características que nós temos diferentes, eu vejo na minha visão lá de tempos atrás, quando eu não conhecia a Igreja de Cristo, né? Não conhecia a Igreja de Cristo e... um bom tempo atrás, enfim. Eu via as pessoas que iam para a igreja e eu via elas sempre no mesmo formatinho, assim, terno, gravata, sério, cabelinho cortado, bem bonitinho, assim, o cara, uma Bíblia gigante embaixo do braço aqui, cara fechado, paz do Senhor, irmão. Aí eu falo, nossa, estranho, né? Tipo, eu acho que eu não tenho perfil para ser cristão, porque se eu tiver que abrir mão da minha característica e se tornar uma pessoa chata, eu acho que eu não quero estar junto com essas pessoas. Eu não me vejo igual elas. E elas eram sempre o mesmo padrãozinho assim. Isso me incomodava e eu achei que não tinha perfil para ser cristão, né? E eu vendo hoje, né, a escolha que Jesus fez em relação aos apóstolos, eu vejo o quão errado eu estava, quanto minha visão estava deturpada em relação a isso, né? A gente vê, né, aqui o exemplo de Tomé, Natanael, João e Pedro, quão diferente eles eram e Jesus mesmo assim escolheu eles, né? Então a gente vê a importância de sermos diferentes nesse sentido. Então aqui, né, o que eu quero dizer com isso é que a gente não tem que abrir mão necessariamente do que a gente é, das nossas características, nossas personalidades, né? A gente pode ser mais brincalhão, mais bem extrovertido e ser cristão, não tem problema nenhum. O caso da Maria, né, Maria? Tá bom. Brincalhona, piadista. Não, né? Mas não é que ela é brincalhona, é que ela, assim, ela faz as coisas engraçadas sem perceber. né? Ela nem já tirou duas piadas. Cearense isso aí. Tá certo, é isso mesmo. Engraçado naturalmente. É isso mesmo. E é uma característica que eu gosto muito, né? Quando a Maria não tá ali pra gente fazer uma piada, trocar uma ideia, rir, eu sinto falta dela. Quando ela não vai numa aula ali, eu sinto falta de brincar com alguém, de dar chegada, uma mexida, de irritar alguém, exato. Aí eu tenho que irritar outra pessoa que talvez não goste tanto, entendeu? Nossa, mas você acha que a minha mãe você não viu meus tios? Quem? Meus tios. Seus tios? Então dá pra esticar um pouco mais a corda, então. Ela nem faz brincadeira perto deles. Então puxou de alguém, né? É da família já, né? Porque Perfeito. eu falei, séries tem um pouco. Eu acredito que séries tem um pouco isso. Você pode perceber que os maiores humoristas estão de lá. Né? Nataragão. Da família de sua mãe, né? Tá no sangue, né? Mas enfim, você é assim, Maria, e nós temos outras características intrínsecas a nós, e a gente não tem que abrir mão dela. Então a Maria talvez seja importante para animar o irmão aí que está precisando de um ânimo, né? A gente não tem que abrir mão dessas características que nós temos, a gente tem que valorizar elas para ajudar outras pessoas. Então a gente precisa valorizar, irmão, essas diferenças que nós temos entre nós. A gente precisa mesmo valorizar essas características que nós temos, essas qualidades, peculiaridades que nós temos. Elas são muito importantes para o funcionamento da igreja, do corpo da igreja, tá? Eu queria ler com vocês aqui, Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Vocês vão achar, eu vou pegar uma água aqui, rapidinho. Peraí. Pode ler. Alguma comunhão do Espírito. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Muito bom. Então a gente está falando aqui sobre valorizar as características únicas que nós temos, né? E Filipenses vai falar sobre isso exatamente. Então no versículo 1 lá, por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima e vocês participam do mesmo Espírito de Deus. Também são bondosos e misericórdios uns com os outros. E é justamente isso, apesar de sermos diferentes, a gente compartilha do mesmo amor, né? A gente compartilha do mesmo Espírito. E a gente
se uniu no momento que a gente batizou, né? Então, quando a gente decide que a gente vai levar a mensagem do cristianismo, a gente está pensando nisso, né? A gente está pensando que a gente compartilha, apesar de sermos diferentes, de um mesmo amor. Versículo 2. Então, peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, que é o que a gente está falando aqui, né? Tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Então, a gente vive em harmonia justamente porque a gente compartilha do mesmo amor, cristianismo, apesar das nossas diferenças, né? A gente compartilhou aqui nossas características, a gente viu quantos nós somos realmente diferentes, mas o nosso amor pela mensagem é o mesmo, né? Versículo 3, não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Então a gente sempre tem que julgar os outros como mais importante que nós mesmos. Se todos nós fazemos isso pelos outros, ninguém fica desamparado, certo? Então a gente sempre tem alguém para quem a gente pode contar, né? Então a gente sempre vai ter um irmão ali que está perguntando se a gente está bem, o que a gente precisa, se pode ajudar alguém de alguma maneira, né? Versículo 4, que ninguém procure somente seus próprios interesses, mas também dos outros. Então a gente tem que deixar um pouco nós mesmos de lado e olhar para a vida de quem está do nosso lado, certo? E é difícil a gente enxergar isso, porque a gente vê o mundo a partir da nossa própria perspectiva, né? Então se a gente se colocar no lugar do outro, não é um exercício muito fácil de fazer, mas esse é o nosso objetivo, certo? Como parte do corpo. Zelar, cuidar, ajudar o corpo como um todo, para que ele permaneça em bom funcionamento, beleza? Porque de fato, irmãos, a gente é um em Cristo através do sacrifício que foi feito na cruz. A gente é uma unidade, apesar de sermos muitos, a gente é um só corpo, né? E como a gente viu, a gente tem qualidades, características diferentes dentro desse corpo, né? E a gente vai ler agora Gálatas 3, 28. Ele vai falar justamente isso. Gálatas 3, 28. Pode ler? Só um momentinho, cara. Pode sim. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Muito bom. Então, Cristo, né, Jesus Cristo, ele bateu muito nessa tecla, porque os judeus da época, eles queriam ser um povo único, né? Jesus fala assim, não importa quem que você seja, né, se você seja grego ou judeu, vocês vão ser unidos em um só espírito e um só amor, certo? Então, apesar de que nós somos diferentes realmente de fato, a gente é unido em Cristo Jesus. Irmãos, apesar de nós termos funções diferentes, o nosso objetivo como corpo de Cristo que nós somos aqui, é apenas um e não pode ser esquecido. Qual que é o nosso objetivo como corpo? Nosso objetivo? Preservar e espalhar a mensagem. Foi para isso que Jesus chamou os apóstolos, apesar da diferença que eles tinham. Então Jesus chamou eles para testificar sobre ele e espalhar a mensagem que ele tinha para ele, a mensagem da cruz. E essa missão que foi deixada pelos apóstolos, ela vem sendo cumprida e vem sendo espalhada pelos cristãos desde então, né? Então essa missão ela vem sendo cumprida desde que os apóstolos estavam recebendo até o presente momento. Então a gente está aqui depois de 1000 anos, 2000 anos, em outra parte do mundo, falando sobre a